Mesa Redonda com Aécio Ribeiro, Patrícia Costa e Rogério Carvalho. São 10h06. Mesa Redonda, entrevista de hoje especial. Estou recebendo aqui no estúdio o Sansei, professor. Eu estou fazendo. Sansei já é professor, né? Isso, professor. Então, o professor Hudson Prado, da Academia de Judô Canto. Hudson, obrigado por você ter aceito o nosso convite e participar aqui. Fala um pouquinho do seu trabalho. Você estava me dizendo em off aí que você é perequeense ou mambucabense. Conta um pouquinho da sua história para depois a gente entrar nessa área do judô aí. Isso, bom dia, Rogério. Eu gostaria de agradecer, o convite. A gente agradece. Para mim é uma honra participar aqui na Rádio Rota do Sol. Eu sou perequeense de raiz mesmo. Sempre morei aqui e escuto a Rádio Rota do Sol desde que eu era criança, né? Hoje estou com 32 anos. Então, desde que eu me entendo por gente, eu ouvi alguma coisa da Rádio Rota do Sol. Não sabia onde era, não tinha noção, e hoje estou aqui presencial com vocês. É um prazer, uma honra para mim. Obrigado pelo convite. Tá joia. Então, mambucabense de raiz. Você me confidenciava aqui também que você é filhote do nosso querido, eu chamo de ícone, ele não gosta muito não, mas ele é um ícone do esporte aqui na nossa região, do professor Messias. Então você foi aluno do professor Messias. Uma vez aluno, sempre aluno, sempre, né? Aluno, ele vai ser sempre o mestre. Isso. Eu estava falando com ele hoje cedo, ele me ligou para me convidar para participar de alguns eventos aí que ele foi convidado, ele sempre me chama também, né? Para estar dando um apoio. E é sempre importante, né? A gente lembrar a nossa raiz, de onde a gente veio. Claro. Né? Eu comecei no judô em 2002, né? Com o professor Messias. Na época, era comemoração de mais ou menos 500 anos de Angra. E aí teve um projeto muito grande da prefeitura, com vários atletas, vários esportes, né? E o professor Messias era o responsável pelo judô, que começou em Praia Brava, e aí o projeto acabou, né? Como acontece muitas vezes, começa um projeto e acaba. Sim. Ele continuou com a equipe aqui no Parque Mambucaba, trouxe bastante gente. E eu fazia futebol, na verdade. Fazia o projeto no futebol e acabou o projeto. A minha mãe falou, não, você tem que continuar fazendo alguma coisa. Vai lá no judô, que seu irmão faz o judô, e vê se você gosta. Meu irmão era mais novo, eu fui pro judô, gostei. Continuei, tô aí, sou faixa preta, 2º grau hoje, 2º Dan. Meu irmão parou, infelizmente, mas eu continuei. E sempre seguindo o professor Messias aí, onde ele ia, ele me levava. Até hoje acompanho ele, estou sempre tentando ficar mais próximo dele para a gente estar tendo uma relação boa. E estava falando com ele hoje cedo, né? Foi bem legal, até contei para ele, nossa, legal, você tá indo lá, também foi muito bom. Sempre é bom a gente falar bem do judô, ter pessoas para estar falando do judô e tomara que você consiga passar um pouquinho da sua história lá que vai ser bom. Com certeza, a sua história pelo jeito é bonita, tanto quanto a dele, né? Eu sempre falei, ele é um ícone aqui na nossa região. Então você começou com ele em 2002. Isso, eu tinha 11 anos, né, em 2002. 23, já tem 21 anos de judô. Foi uma curiosidade, porque assim, eu comecei logo na semana que o Brasil foi penta. O Brasil foi pentacampeão 30 de junho. Dia 3 de julho eu comecei no judô. Eu lembro disso por causa que foi nessa época, né? E aí, depois disso, cara, foi só alegria, porque não tinha muita coisa para fazer, né? Naquela época a gente não tinha celular, não tinha tablet, não tinha televisão em casa, era uma que tinha em cada casa, quem tinha, né? Computador, então nem se fala. Então a nossa diversão era ir sair de casa, ir pro judô, participar das competições, viajar, né? Para mim sempre foi muito interessante ir pros campeonatos. Não pelas medalhas, porque eu não era tão bom competidor assim, mas pela oportunidade de viajar, de estar saindo do Parque Mambucaba um pouco, conhecer uma cidade diferente. Então, falava que era uma cidade que eu nunca tinha ido, queria ir. E a gente ia, aquela brincadeira, aquela diversão nos campeonatos. Não que fosse só para torcer pelos colegas. Não, eu lutava. Não, sim, mas você queria sair, queria, né, conhecer o mundo. Conhecer o mundo, né? A gente viajava bastante, eram 5, 6 campeonatos por ano que a gente ia. O professor Messias sempre levava muita gente. Às vezes a gente saía de Angra, fazia essa viagem enorme aqui, né? Volta Redonda, Resende, Barra do Piraí, e a gente conseguia ganhar como maior equipe que tinha mais alunos inscritos, né? E fazia bom trabalho. O professor Messias sempre foi um destaque aqui na região, né? E ele, do judô que existe hoje aqui, praticamente todo mundo saiu, né, debaixo da asa dele, né? Tem ele como mestre, né? O professor Solera tem uma equipe grande. Exatamente, eu ia citar isso, né? A gente também é uma referência também o Solera, né? O professor Solera. Sim. O professor Solera hoje tem uma grande equipe também que partiu da referência dele, né? Eu também sou aluno do professor Messias, tem o Hugo lá em Angra também que é aluno do Messias. E assim, é uma alegria a gente poder estar sempre se juntando e falando sobre o judô, vendo as melhores práticas, como a gente fazer coisas para estar atraindo o público, né?
porque a gente percebe que, principalmente depois da pandemia, né, com a questão das telas, muito tempo em casa, sem fazer atividade, as crianças ficaram cada vez mais adoecidas, assim, no sentido de dependência de atividades com eletrônico, né? E fora do eletrônico é mais difícil, eles não conseguem se conectar tanto, eles querem brincar, então a gente tem que trazer um atrativo para a aula, né? Isso é uma aula mais divertida do que... uma hora de aula mais divertida do que uma hora de celular, de tablet, de jogo, de videogame. E a gente tenta sempre fazer isso no nosso trabalho. E uma coisa que eu até falei isso com o professor Messias quando ele estava aqui, leva para a criança talvez uma disciplina que hoje, sem tom de crítica, eu falo amigo que fala isso, para as famílias, para as crianças principalmente, né? Às vezes ele não tem essa disciplina em casa, porque pai e mãe não tá dando essa disciplina, acha que o colégio tem que ser, e o esporte, principalmente vocês, né? Que são formadores aí da categoria do judô, porque o judô, ele na realidade, ele não é uma luta de ataque, ele é uma luta de defesa, não é isso? Estou errado? Ele é uma autodefesa, né? Tem. Só que a defesa você ataca para se defender. A gente fala que o judô, né? Porque o judoca não provoca ninguém para briga. Na rua, assim, fica... Não. Exatamente. Tem uma fala do professor Messias que é emblemática para mim, né? Me marcou desde sempre. Ele fala, o judoca, ele não participa de confusão. Se a confusão tá ali, ele passa do outro lado. Ele corre, né? Você corre da confusão. Ele corre da confusão. Você tá longe, você não tá vendo. Mas eu costumo falar que o judô, ele é filosofia em movimento, né? O judô, ele foi criado lá no Japão, onde a cultura é muito diferente, né? E a cultura diferente de lá já tem uma disciplina, né, que é uma coisa natural da sociedade japonesa. Eles são muito disciplinados. E o Jigoro Kano, que foi quem fundou o judô, além de ser educador físico e educador mesmo, ele era professor de formação, ele também era filósofo de formação. E ele trouxe um pouco da história e da cultura japonesa, também trouxe questões de valores éticos e educacionais, porque ele era filósofo, e ele colocou isso com as técnicas. Então, o judô ele não foi desenvolvido como uma luta de guerra, de ataque ou de defesa. Ele foi concebido como um método de educação física. Então, na verdade, o judô é um método de educação física ele se tornou um esporte depois, né? Porque o Jigoro Kano também era um dos membros do Comitê Olímpico Internacional. E aí ele, para ajudar a difundir a ideia do judô como método de educação física, ele conseguiu colocar o judô nos Jogos Olímpicos. E aí foi um grande fator para ajudar na difusão do judô mundial. Hoje o judô é praticado no mundo inteiro, em todos os continentes. São milhões de praticantes. Só no Brasil a gente tem mais de 2 milhões de praticantes de judô, né? Aqui em Angra, só o Parque Mambucaba tem mais ou menos 45 mil habitantes, então tem um potencial muito grande. São quantas academias aqui no Parque Mambucaba? Aqui no Parque Mambucaba de Judô nós temos o professor Messias, tem a academia do professor Solera, que é liderada pelo professor Lamens, né? E tem eu, também dou aula de judô. Então são 3 academias. São 3 academias aqui no Parque Mambucaba, tem no Frade o professor Vinícius, tem em Angra o professor Alexandre Garcês, que também tem um bom trabalho lá no centro de Angra. Na Verome tinha, acho que o Garcês também está na Verome agora, entrou agora. Então a gente tem 4 professores aqui nessa região, tem em Paraty também, alunos do professor Solera dando aula. Então assim, é uma região que é muito forte, né? Historicamente muito forte também no judô. Que é muito importante pra gente porque facilita a gente ter eventos e divulgar o esporte, né? Para mais pessoas aqui na região, porque a gente viaja muito, né? Para competir. Sim. E é sempre muito desgastante. É mais caro, é mais complicado, né? A gente sabe que é difícil para os pais estarem colocando as crianças, porque a questão financeira atrapalha um pouco. Então a gente sempre tenta fazer eventos como foi essa Copa Solera que teve lá no Frade, né? Foi a 2ª edição. Já tivemos ano passado a primeira, tivemos também o torneio de integração do professor Messias. Em 2019 fizemos o primeiro festival de judô do Parque Mambucaba. Foi muito legal, a gente está conseguindo colocar o judô em foco novamente aqui na região. Isso é importante para a gente. E para o jovem, né, para o atleta principalmente, a competição é importante, né? Sim. Até para ele ter base, qual é o nível que ele está, porque lutar contra os alunos da mesma academia talvez não tenha essa referência. Então, quando você vai enfrentar lutadores, por exemplo, do Rio de Janeiro, quando participa de um campeonato estadual, um torneio assim, mais a nível estadual, você tem uma base. Poxa, achei que estava bom, mas tem uns caras melhores do que eu, preciso melhorar a minha técnica, a minha forma de luta, né? Então, é o famoso intercâmbio, né? Isso, eu sempre falo que o judô não é só o que a gente faz na nossa academia, né? Porque cada professor tem uma visão diferente de como ele gosta de fazer o judô, de como ele gosta de ensinar o judô. Né? Eu gosto de fazer um trabalho, né, com muitas atividades lúdicas, com atividades técnicas, que seja divertido mesmo. Através da brincadeira, ensinar o que as crianças precisam aprender de técnica
mas eu gosto de falar também que eu ensino habilidades técnicas, né, que são os golpes propriamente ditos, as técnicas do judô, habilidades sociais e de vida, né, porque durante uma aula de judô a gente tem uma pequena sociedade ali, né, então você tem que respeitar a vez do outro, tem que respeitar quem é menor, tem que respeitar quem é mais pesado, você não pode, porque você é gordo, não, a pessoa é mais pesada, né, então o judô ele é muito democrático, tem categorias de peso desde o bem levinho até o maior, mais pesado. E todas são importantes. Não existe isso de que, eu sou mais leve, eu sou melhor, eu sou mais pesado, eu sou mais forte, eu vou bater em você. Não. E a gente ter esse intercâmbio é muito importante, né? Ter mais academias é muito importante. Na minha época, em 2002, 2003, a gente só tinha o professor Messias aqui no Parque Mambucaba e o professor Solero na Vila. Mas a gente não tinha tanto intercâmbio naquela época, era só as competições. Hoje a gente consegue ter troca, a gente faz treinamentos, a gente convida os outros professores para vir na nossa academia. Legal, a gente vai nas academias dos outros professores, a gente vai nas competições. E aí você vai escalonando, né? Você tem a oportunidade de ver no treinamento na sua aula, como está o seu aluno. Tá indo bem, vou te convidar para um treinamento na outra academia, lá com o professor Messias, que é diferente, tem que chegar lá, tem que ter um bom comportamento, vai lutar contra os alunos dele. Como se fosse uma competição, né? Isso. Não tem esse objetivo, mas é como se fosse, né? Isso. A gente tem os campeonatos de nível... Isso é para você aferir o nível que está o seu aluno. Isso. Seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tá. Né? Assim, mais comportamental, né? Para ver como que a criança vai se comportar no ambiente fora do que ela está acostumado, né? Tá. E ver a técnica dela, como ela vai reagir. Porque também tem muitos componentes, né, Rogério? A gente observa o psicológico da criança, como que ele vai reagir. A gente observa o comportamental mesmo. Você vai chegar lá, vai sentar, vai ficar quietinho, você vai explorar tudo, você vai fazer bagunça, você vai aprontar... Se concentrar na luta. Porque tem criança que tem problema de concentração seríssimo. A criança está na beira da área para lutar e está viajando, está olhando para um lado, olhando para o outro, não está concentrado que ele vai lutar em 2 minutos. E quando vai numa competição, que é um estádio, às vezes, né, um ginásio, melhor dizendo, sempre com muita gente em volta, ele se distrai, né? Isso, distrai, porque é diferente, né? Não tem um local aqui desse tamanho pra gente ver, né? Até a Renata, que entrou em contato com você, fez a ponte. Mandar um abraço pra ela. Um abraço, Renata, tá ouvindo a gente agora. Ela falou assim, Hudson, eu queria levar meu filho num campeonato lá no Rio, como é que a gente faz? Porque o filho dela tá adorando o judô, ele já fazia antes, né, de começar comigo e tá se empolgando com as competições, né? Foi campeão agora lá no Frade. E ela falou, queria levar no Rio para ver como é que é. Eu falei assim, Renata, a gente pode até levar ele e tal, mas eu estou fazendo um planejamento a mais longo prazo, né? Porque a gente precisa ver o nível das crianças, né? Os pais também sentirem como é que é, se estão gostando, se não estão. Porque no Rio de Janeiro é um pouco diferente, né? Tem um custo a mais, tem que pagar a federação do aluno, tem que viajar, a viagem é um pouco mais cara, né? O aluguel do ônibus é mais caro, nem todo mundo pode ir. E aí tem uma mensalidade, tem uma inscrição, tem uma alimentação, tem um transporte, é o dia todo fora de casa. Então, assim, a gente tem que sentir o nível técnico das crianças e ver se eles vão estar prontos para irem, porque a frustração de não ganhar, às vezes, é maior do que você ir, chegar lá e ser campeão. Todo mundo vai com a expectativa de ser campeão. Claro, senão não iria, né? Senão não iria. Mas aí chega lá e perde, aí a gente tem que dar o apoio, dar o suporte, e isso é muito importante, eu vejo como muito importante, né? Tem alunos que foram hoje, essa última Copa foi a 4ª competição desse aluno. Ele, nas outras todas ele teve dificuldade. Na primeira ele chorou, não entrou. Na segunda ele chorou, não entrou. Na terceira ele chorou, entrou, perdeu. Nessa ele chorou muito na primeira, perdeu também, mas voltou a segunda e ganhou. Uma medalha de prata, já está empolgado, já está controlando melhor. Então a gente vê a evolução da criança, né? A partir dessas coisas também, né? Não só isso, mas essas são coisas boas que a gente consegue ver. E aí também precisa conscientizar pais, porque o pai também, às vezes ele projeta no filho que ele tem que vencer a luta. Isso. Claro, ele vai para vencer, mas nem sempre é possível vencer, né? Senão não teria graça. Se só o Hudson vencesse, não teria competitividade, né? Você ganharia todas as medalhas de ouro. E não é assim que funciona. Por mais que você esteja num nível elevado, às vezes uma descontração... Descontração não, você se desligou um pouquinho, você perde uma luta. Uma luta você perde em meio segundo. Você perde a luta bem antes de você entrar, na verdade, né? Eu conto algumas histórias minhas para eles da época que eu competia, né? Teve uma vez, eu já contei essa história para eles antes do primeiro campeonato que a gente foi esse ano. Peguei as medalhas e tal, levei lá, falei, você lembra a história de quase todas essas medalhas? Vou contar para vocês. Aí mostrei uma de bronze e mostrei uma de ouro. Primeiro eu vou contar a história dessa, depois eu vou contar a história dessa. A de bronze primeiro.
fomos no campeonato interregional lá em Queimados. A gente ia sair daqui do Parque Mambucaba 4 da manhã. Pra chegar lá na hora, pra pesar e tal. Só que no dia anterior ia ter uma luta de MMA que eu queria assistir. E a luta era de madrugada, tipo, era 1h da manhã. Eu falei, vou assistir, não tem problema. Eu durmo no ônibus e quando chegar lá eu acordo e luto. Aí dormi mal, né? Não dormi na verdade. Não me alimentei bem, não me descansei bem. Chegou lá, lógico que eu não ganhei, perdi. Aí fiquei triste porque eu poderia ter ganho aquela competição, mas não ganhei. Perdeu por sua causa Perdi mesmo, por minha né? causa, perdi antes, né? Claro que teve o mérito do outro competidor, mas você ajudou bastante. Ajudei né? bastante. E aí eu falei, não, na próxima eu vou me preparar melhor. E era o campeonato estadual, né? Que era um campeonato que eu queria muito lutar, porque eu não tinha ainda esse título. E eu falei, não, eu só vou me preparar bem. Dormi cedo, preparei meu uniforme antes, né? Me alimentei bem, me preparei bem. Fui lá, fiz o que eu podia fazer e ganhei. E aí eu conto essa história pra eles, né? Porque a gente precisa ter algumas características que são do nosso dia a dia, que não podem só ser dentro do tatame, tem que ser fora. Né? E isso tem muito relação com o que eu faço, né, numa avaliação dos alunos. Né? Eu faço uma avaliação deles mensal que é relacionada à parte técnica. Né? E aí essa parte técnica eu avalio a presença e a frequência. Esqueci agora a palavra. A pontualidade, né? Frequência e pontualidade. Tá chegando na hora certa? Tá vindo pro treino? Ganha ponto de 0 a 10. Aí eu avalio a participação na aula. Tá ajudando amigo? Tá participando da atividade propostas? Ou fica reclamando? Ah, não quero. Ah, tio, essa eu não vou. Ah, eu vou descansar, mas sabe que não tá cansado. Avalio o desempenho técnico da criança propriamente dito. Para ver se ele tá ali fazendo tudo bem feito, se ele pede ajuda, se ele tenta evoluir na parte técnica. E avalio também a disciplina. Porque o judô ele traz uma certa disciplina que é inerte da atividade. A gente não pode abrir mão disso. A gente não abre mão de entrar no dojo e fazer a saudação, deixar o chinelo arrumadinho. Então isso aí a criança já leva para casa. Pô, se eu chego em casa, eu não chuto meu sapato um para um lado e outro para o outro. Meus brinquedos têm que ser guardados quando eu usar. Kimono limpinho, Kimono limpinho, arrumadinho, né? Se for beber isso. água, se for ao banheiro, tem que pedir permissão, né? Porque o professor tem que saber onde você está. Posição de segurança para sentar e se alguém cair em cima de você, você não se machucar, nem machucar seu amigo. A gente faz uma avaliação, né, um conselho de classe assim, de todos os alunos. Todo mês tem esses pontos. E a cada 3 meses tem uma avaliação comportamental que são os pais que fazem. E aí eu pergunto para eles sobre higiene pessoal, alimentação, organização, tarefas da casa, desempenho escolar e convívio familiar. Aí os pais dão uma nota também para esses alunos e eu fico sabendo tudo de todo mundo. Então, por exemplo, se a mãe do Rogério fala assim para mim, ó, tio, Rogério não tá almoçando não quer saber de legume, não quer verdura, não quer fruta, não quer nada. Aí eu jogo no ar na turma, ó, tô sabendo aí que tem gente que não tá comendo, não experimenta um legume. Você não dá nome ao santo, né? Mas você conta o milagre. Aí o que eu faço? Eu somo todos esses pontos. Bacana. E eu faço um ranking para eles trocarem de faixa no final do ano. E eu ponho lá uma barrinha de carregamento. Eu falei assim, quando o celular de vocês descarrega, tem que colocar na tomada e esperar chegar até quanto para usar de novo? 100%. Então pronto. Isso aqui é a próxima faixa de vocês. Quando chegar em 100%, aí você pode fazer a prova para trocar de faixa. Então eles se engajam nessas atividades extra tatame por conta da vontade de trocar de faixa. Claro, E aí, assim, tem os grauzinhos na faixa, né? Então o aluno que é faixa cinza, ele vai querer trocar para azul. E aí, a cada 20% que ele completa no ranking de graduação, ele ganha um grauzinho azul. Então ele está se comportando melhor que o amigo do lado, ele já fica na frente na fila. O amigo do lado tem que esperar ele. O Rogério faz primeiro e o Hudson faz depois, porque o Rogério tem 1 grau a mais do que eu. O Rogério vai fazer o golpe antes, eu vou olhar. É uma hierarquia natural. Uma hierarquia natural e tem que ser respeitada. Sim. Então, por exemplo, se chega o professor Messias na sala, ele fica na minha frente. Não importa se eu sou maior do que ele é mais velho, ele é mais graduado, e eu tenho que respeitar essa hierarquia. Né? Se chega um outro professor, 7º grau, aí passa na frente o professor Messias, que é mais graduado que ele. E aí assim vai, sucessivamente. Tem crianças de 10 anos que são mais graduados que o adulto de 29. E ele fica na frente da fila. Sim. Não tem essa, a pessoa tem que respeitar. Não é idade, não é tempo de casa, né? É a faixa. É a faixa. A faixa que determina isso, né? Isso. Gente, são 10h26, estou batendo um papo extremamente agradável com o Sensei Hudson. Ele é da Academia Canto, Academia de Judô Canto. Das suas redes sociais, o pessoal quer te seguir aí, e depois também localização da academia. Certo. A minha rede social é só a minha mesmo, né? Não tem da academia, é Sensei Hudson, @Sensei Hudson, lá no Instagram, né? Tem lá meu contato para quem quiser falar comigo.
tá lá no link da bio. É direto, Sensei Hudson. Isso, Sensei Hudson. Né, tá marcado aqui no stories também da rádio. Quem viu lá no feed pode me encontrar lá. E a academia fica na rua 26, travessa Floresta, número 47. É uma travessa que passa para a rua 32. É bem fácil de achar ali. O pessoal conhece bem, é bastante tranquilo. Tem um banner na porta. Bem conhecida, travessa ali, Floresta ali. É. Isso. Ah, joia. Gente, outra coisa, a gente não está fazendo ao vivo, tá? Pelo Face. Então, a partir da tarde, tanto no Face da rádio quanto no nosso canal no YouTube, já vai estar a entrevista para o pessoal assistir lá, ver essa figuraça que é o Hudson. Eu queria fazer duas perguntas para você. Vamos lá. Como todo esporte, tem altos e baixos. O judô teve uma época que teve alta, quando a gente tinha competidores ali, campeões a nível mundial, como Aurélio Miguel, depois teve Edi Nancy, né? E depois agora a gente viu que nas competições a gente não tem aquele destaque nacional. Isso é a mídia que não está dando destaque ou a gente está naquela baixa de atletas de nível internacional? Bom, na verdade, a gente está num bom momento, né? Uma boa safra. Tá. O judô, ele sempre se destaca por conta dos Jogos Olímpicos, né? Tem gente que está reclamando, assim, até eu sou um pouco crítico, né, de como o judô vem sendo abordado em muitas academias por conta do olimpismo, né? Tem muitos professores que eles abordam o judô como uma forma só de competição. Eu quero levar meu aluno para competição. Só que é uma forma que eu vejo de trabalhar o judô de uma forma equivocada, porque você tem um certo limite, um prazo de validade para trabalhar esse aluno atleta, né? Sim, claro. Porque ele tem que decidir o que ele quer fazer da vida ali por volta de 18 a 20 anos. Então, se ele chegar a 18, 20 anos e ele não conseguir progredir a um nível internacional, ele vai abandonar o judô, porque ele precisa trabalhar, ele precisa estudar. Entendi. Né? E aí é mais complicado para ele dar continuidade. Mas o olimpismo, né, ele dá um boom no judô sempre. A cada 4 anos a gente vê muita gente procurando o judô. Nesse último ciclo, né, de Tóquio, foi menor por conta da pandemia. Então, como estávamos na pandemia e o judô teve medalhista, né, foram 2 medalhistas em Tóquio, né, a Mayra Guiar e o Daniel Carguinin foram medalhistas de bronze. Então, mas a minha pergunta é a seguinte, a gente não vê, então seria uma falha... Gente, perdão. Então seria uma falha de divulgação, porque antes a gente tinha, como eu falei, você tinha o Aurélio Miguel, Edi Nancy, entre outros, que apareciam no judô em competições internacionais. Nós tivemos 2 medalhistas olímpicos e a gente não viu mídia, ou eu pelo menos, particularmente não. E olha que eu olho mídia todos os dias, né? Então a gente não viu, assim, a nível de destaque nas televisões, enfim, eu particularmente não vi. Tem, assim... Como tinha o destaque do Aurélio Miguel, da Edi Nancy e dos outros, né? Naquela época, né, o Brasil não ganhava tantas medalhas. Então, qualquer um que ganhava, aparecia muito. Hoje o Brasil, graças a Deus, ganha muitas medalhas. Virou rotina. Ganha muitas medalhas. Assim. Virou rotina, não é notícia. Não, desde 1984, o Brasil sempre ganha medalha nos Jogos Olímpicos. Sempre. Todos os Jogos Olímpicos até hoje o Brasil ganhou. Então, o melhor resultado foi em Londres, né, que foram 4 medalhas. Depois no Rio foram 3. E Londres e Tóquio foram mais 2. Então, em termos de Olimpíada, o Brasil vem ganhando muito. Né? Nos campeonatos mundiais, do ano passado, o Brasil ganhou ouro com a Rafaela Silva, ganhou bronze com o Daniel Carguinin, ganhou prata com a Bia, né? Com a Beatriz, esqueci o sobrenome, Souza. Então o Brasil vem ganhando medalhas e vem ganhando medalhas também em etapas do circuito mundial. Entendi. Né? Hoje em dia até é muito mais fácil assistir os eventos, né? Tem evento transmitido online. Esse final de semana mesmo agora, começando hoje, tem o Campeonato Pan-Americano, que vale pontos. Os canais transmitem, né? Os canais de ESPN da Vida e Sport TV estão sempre transmitindo. O YouTube está sempre transmitindo agora. Então, mas eu digo assim, a gente não tem projeção nacional. Né? Tá, o Aurélio Miguel, inclusive, acho que virou deputado na época. Virou, né? Virou Rogério Sampaio, é diretor do Comitê Olímpico do Brasil. Assim, tem bastante... O judô ele tem muita força, né? Só que como a mídia é mais especializada, então, por exemplo, eu que sou do judô, eu vejo tudo isso. Você que não é do judô, talvez não consiga acompanhar, porque não aparece tanto na mídia. A gente acompanha no geral, né? No geral, é mais difícil de aparecer. Então, quando aparece é um pouquinho, assim... Eu trabalhei no Campeonato Mundial Rio 2013, né? Com a seleção brasileira. E lá teve entrada ao vivo, passando a luta da Sara Menezes, que disputou a medalha de bronze na Globo. Então, na época, foi uma coisa maravilhosa. Sim. Todo mundo assistindo ao vivo. Né? A Sara tinha acabado de ser campeã olímpica, estava disputando medalha de bronze no Mundial. Então, assim, depende muito do momento. Se for um evento no Brasil, vai ter mais mídia. Se for fora, vai ser uma notinha. Então, isso aparece
mas é uma parte mínima do que é o judô, que é a competição. É bom porque as crianças veem, se empolgam, querem participar. Não, eu quero ser campeão também. Mas a gente, como professor, a gente tem que saber equilibrar as duas coisas, né? Porque muitas vezes o que a criança e o que os pais querem não é o que eles precisam naquele momento. Às vezes a criança precisa de disciplina, precisa aprender a respeitar um pouco mais, cumprir horários, precisa ter mais atenção, precisa ter mais confiança, autoconfiança nela mesma. E o pai quer que a criança ganhe medalha. E a criança quer ganhar medalha. Então a gente faz os eventos aqui locais, né, como foi a Copa Solera, para dar essa confiança, para testar o psicológico da criança, o nível técnico da criança. Para depois competir em nível estadual, por exemplo, nacional, porque tem seletivas, né? Um esporte é caro, na verdade, também. Né? A roupa ela não é tão barata assim para quem quer competir. Não depende de um investimento, a pessoa tem que demonstrar que ela quer participar de verdade, tem que ter um bom nível para poder fazer esse esforço, né? Os pais fazerem esse esforço. Então é importante a gente entender também esse lado, né? A competição ela não é o final, ela é um meio do judô. Né? O judô não tem fim, ele começa quando você dá o primeiro passo. Você entra, você não deixa mais de ser judoca. Enquanto você continuar praticando, né, você consegue utilizar os aprendizados do judô na sua vida toda. Né? O que a gente percebe muito no judô é o seguinte: quando a criança começa a treinar e pratica, fica vários anos praticando, ela fica exposta a toda aquela filosofia que eu te falei, né? De respeitar, de ser disciplinado, de saber que tem hora certa para fazer tudo, de entender o lado do outro amigo. Não é porque você é mais forte que você é melhor, não é porque você é mais fraco que você é pior. Todas as características das pessoas são valorizadas. A gente tem 5 grupos de técnicas assim, de projeção, né? Que é de derrubar. Tem de perna, tem de braço, tem de quadril, tem de sacrifício para frente, tem de sacrifício para o lado. Então, por exemplo, eu que sou alto, vou usar mais técnica de perna, porque valoriza a minha anatomia. Você que é um pouco menor do que eu, você vai utilizar uma técnica de braço ou de quadril que valoriza a sua característica de força, né, do braço, né, do quadril. Né, pessoas que são menores, que lutam com mais fracos, fazem técnica mais forte, né, faz técnica de sacrifício, porque aproveita a força do adversário contra ele mesmo. Então todos podem se beneficiar disso. E essa filosofia, através da técnica, a pessoa leva para a vida. Então quando ele se torna um adulto formado, ele vai perceber, caramba, como o judô foi importante para a minha formação pessoal. Demora um tempo para a pessoa entender essa filosofia. A gente captar tem que falar, isso, né? E colocar na sua vida. Colocar na vida dela devagarzinho. Lá na frente a gente entende que isso vai repercutir, vai ser uma coisa positiva. Demora um pouco. Então a gente, como professor, tem que ter essa paciência também. Não pode só querer que o aluno vá para as competições e tente ganhar, porque se ele perder, ele vai desistir. E se ele desistir, ele não volta, porque é complicado você voltar para um lugar que você não teve conexão, que você não se sentiu bem, que você se sentiu inferior. Não volta, com certeza não volta. De repente procura até uma outra academia, mas outro esporte, mas para a sua ele realmente não volta. Uma outra pergunta que eu queria te fazer. O aluno, ele como é que você trabalha principalmente essa parte? Eu sei que isso você herdou isso do professor Messias, porque ele sempre falava isso. Primeiro eu vou formar o homem, se der o atleta, porque você tem 30 alunos, talvez 1, 2 ganhe condição de competir a nível estadual, os outros 28 não. Mas ali você está trabalhando a formação do homem que vai na vida, né, colocar esses ensinamentos do judô nas coisas que acontecem na sua vida. As dificuldades que você tem numa luta, você vai ter também na vida, né? E esses ensinamentos funcionam para isso também, né? Eu gosto até de falar que eu não tenho atletas, eu tenho alunos. Atleta, né, o esporte de alto rendimento, ele não é saúde. Se você for observar, um atleta de alto rendimento, ele convive com a dor diariamente, ele convive com esforço físico em altíssimo nível, que não é nem recomendado para uma pessoa que quer saúde. Que quer... temporário, né? Porque você não luta em alto rendimento a vida inteira. É uma fase, né? Não sei qual seria esse. Aí é cada um, né? Dimensionamento de 12 a 15, enfim, cada um tem o seu pico, né? Isso. Por exemplo, a gente vê, né? Eu sou formado em educação física também pela UFRJ, então tem as fases do desenvolvimento da pessoa, né? Por exemplo, uma criança de 2 anos, ela tem dificuldade de pular. Ela não pula ainda com muita facilidade. Então não adianta eu querer que ela pule, fazer atividade para ela pular, se ela não está pronta para fazer isso. Né? De 2 a 4, 5 anos, a gente faz muita atividade lúdica, brincadeira, a gente faz as brincadeiras, a gente passa um pouquinho da técnica para a criança, mas tudo envolvido com brincadeira, porque é mais atrativo para eles.
né? De 7 anos para frente, a gente já começa a colocar componentes técnicos, né? A exigir não, mas cobrar um pouco mais de atenção no que está fazendo, para fazer bem feito, né? Como se fosse uma escola. Você não pode escrever o A e dizer que é um B. Tem que fazer a coisa certa. Claro, Né? Aí, a partir de 10, 11 anos, a gente já começa a ter componente competitivo e mais avançados, né? A criança tem que ter uma responsabilidade de levar a própria roupa, né? Eu falo, meus alunos vão para as competições, você arruma a sua roupa, você que vai lutar. Você carrega o seu kimono, você que vai lutar. Você leva a sua garrafa de água, você que vai lutar. Né? No campeonato que a gente foi lá em Piraí, eu falei, todo mundo tem que levar a identidade e vocês vão ter que se apresentar num local para pesar. Eu não vou com vocês vão sozinhos. Todo mundo foi lá, levou documentos, se apresentou, pesou. Aí eu fiz uma relação com a vida, né? Falei assim, agora pronto, vocês estão prontos para viajar de avião sozinho? Todo mundo, como assim, tio? Como que eu vou viajar de avião sozinho? Você não foi lá, não chegou na hora? Cheguei. Não levou seu documento? Levei. Não levou sua mala? Levei. Não lutou? Lutei. Então no avião é a mesma coisa. Quando você quiser viajar, você já está pronto, você vai num lugar diferente, você vai no aeroporto em vez de ir num ginásio. Aí eles ficaram, que legal, tá. Então, a gente vai passando. Apresentar a documentação, despachar a mala, mas a gente vai ensinando esses paralelos com a vida, assim, né? Através do esporte, através da luta. E aquela coisa que eu falei com você logo no começo, né? Eu gostava de fazer as viagens, de brincar, estar com meus amigos. Essa experiência eu quero levar para eles, né? Teve aluno que perdeu, ficou chateado porque perdeu. A luta durou 3 segundos. Tio, perdi em 3 segundos, nem suei. Presta atenção da próxima vez, você não prestou atenção, você não fez o que a gente treinou. E esse aluno já vai fazer 10 anos agora, né? E já tem uma boa noção, ele sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode, ter mais atenção. Aí na volta, eles vieram brincando, tirando foto, cantando música dentro do ônibus, na viagem de Piraí até aqui no Periqui, acordados, todo mundo dormindo e eles acordados. Então aquela bagunça, aquela farra, que é a experiência que a gente quer passar para eles também, né? Um lado lúdico, um lado divertido, mostrar que a competição não é só ganhar medalha. Porque ele perdeu, não ganhou medalha, voltou para casa triste, mas ficou feliz de ter participado de uma viagem, um passeio. De um evento. Não desistiu do judô, né? Continuou treinando, continuou ouvindo as orientações. No outro campeonato que a gente foi em Volta Redonda, ele lutou novamente, ganhou a medalha de bronze, fez tudo que a gente treinou, teve um desempenho bem melhor, né? Conseguiu ganhar a medalha de bronze. Nesse agora do Frade, ele foi medalha de prata. Então ele está evoluindo tecnicamente, está evoluindo de resultado. Na hora que ele conseguiu conquistar a medalha de ouro, ele vai olhar para trás e vai pensar, caramba, o primeiro que eu fui lá eu perdi. No segundo eu melhorei, ganhei de bronze. No terceiro eu ganhei de prata, agora eu ganhei de ouro. Então vale a pena o esforço, vale a pena a dedicação, vale a pena tudo isso. E vale a pena ir pro judô para me divertir, aprender e viver tudo isso. Porque quando ele chegar lá com 18, 19, 20 anos e que ele tem que dar um giro na vida, o que eu vou fazer? Eu vou estudar? Eu vou trabalhar? Eu vou ter uma família? Às vezes o judô fica em segundo plano para ele praticar um esporte, para ele fazer alguma coisa. Mas o conhecimento, a técnica, a filosofia vai acompanhar ele na vida. E isso que é o mais importante, né? O atleta, ele só é atleta por pouco tempo. Mas o judoca, ele judoca para sempre. Ele não deixa de ser judoca. Sim. Uma outra colocação que talvez você não sei se vai saber me responder. Às vezes o atleta, por exemplo, o menino que fez essa competição, desistiu. Ele vira adulto, ele tem um filho. Você já pegou o caso dele projetar no filho aquilo que ele não conquistou? Já vi também. Já vi alguns casos assim, né? É até perigoso, né? Porque ele vai cobrar do filho aquilo que ele não conseguiu atingir, ele não conseguiu, né? E às vezes essa projeção, ela pode ser muito perigosa porque a criança às vezes não tem o suporte emocional para dar conta dessa projeção. Porque cada um é cada um, né? Eu já vi casos assim da criança querer brincar e não poder porque tinha competição. Ir numa festa de aniversário, querer comer um lanche, não poder porque no outro dia tinha que competir. E aí a criança fica assim, saturada, né? Tem uma certa idade pra gente começar a cobrar mais participação competitiva da criança, né? A partir de 13 anos eu acho que é a idade ideal, porque é uma idade onde a criança já tem responsabilidade, tem que ter responsabilidade com o peso, que tem que bater o peso, então tem que se alimentar bem, tem que dormir bem, sabe que se errar e passar do peso não vai lutar e a responsabilidade é sua, não é minha, porque você tem 13 anos, você já entende isso, né? Então você sabe que se você se atrasar para a escola, você não entra. Você sabe que se você se atrasar para um compromisso, a pessoa não te espera. E a mesma coisa no judô. Então a partir de 13 anos eu acho que é a idade ideal para a gente dar foco em competição.
Porque aí a criança já sabe que ela tem que fazer os treinos, ela não pode faltar pro treino, ela tem que ir na competição, ela tem que se preparar, tem que se alimentar, tem que dormir. Ela já pode começar a fazer um treinamento físico complementar para ajudar no ganho de força, para ajudar na resistência muscular. Isso com crianças muito pequenas não é tão recomendado, Não é porque recomendável. eles ainda são muito infantilizados, eles gostam de brincar. Então, se eu tiro esse momento da criança, de ser criança e brincar e se divertir, quando ela for adulta, ela vai querer brincar e se divertir no momento que ela não pode. Não pode, exatamente. E aí é complicado, porque a gente cria adultos disfuncionais, né? São pessoas que não têm funcionalidade, são pessoas que estão ali, estão só aproveitando dos outros e não estão fazendo a parte delas, não estão assumindo a responsabilidade. E isso tudo a gente ensina através do judô, da competição. A competição é ferramenta, o judô é ferramenta, né? O objetivo final é a pessoa se formar através do judô. O judô ele é um caminho, né? Se chama caminho suave, a tradução do judô, de japonês para português. Então a gente percorre esse caminho, ele não acaba. Ele só acaba quando você morre, para de praticar, enfim. Mas enquanto você está percorrendo esse caminho, ele está te ajudando a moldar, a evoluir. Então a gente busca sempre isso, que a pessoa pratique o judô e, paralelamente, ela vai se desenvolvendo na vida. Em algum momento ela vai perceber todos os benefícios que o judô trouxe e tem a hora certa de fazer cada coisa. Competição, para mim, com mais foco a partir de 13 anos. Que 13, 14, 15, 16, até 18 anos a criança vai ter chance de disputar muitos eventos, né, com mais qualidade. E aí se ela despontar, aí vale a pena. Ó, fulano, investe, pai, investe, porque ele vai começar a ter resultado, vai começar a viajar, pode ser convocado para a seleção de base. E aí o atleta na seleção de base tem mais suporte, tem mais apoio, viaja, né, com as contas pagas, né, algumas vezes. E se tem o resultado pelas federações, a Confederação Brasileira de Judô, ela custeia, né, os eventos internacionais quando, por exemplo, o atleta vai para o campeonato mundial de base, a confederação paga tudo. A criança vai, luta, se tiver resultado, vai ser chamado para compor seleção principal, para treinamentos, para mostrar o seu resultado, para mostrar sua técnica, e aí pode se tornar um profissional, né? E esse pode se tornar, entre você começar e você se tornar, tem um caminho muito longo. Longo, é. Não é fácil, você ainda tem que ter um custo muito alto de investimento com alimentação, com preparação física, acompanhamento psicológico, roupa, né? A vestimenta para você praticar em alto rendimento é caro também. Então, eu não entendo como sendo uma coisa boa para todo mundo. É melhor que a pessoa se forme como cidadão e lá na frente ela decida se ela quer continuar competindo, né, sim, por claro, prazer, claro, do que focar em alto rendimento. Dúvida, porque o alto rendimento não é para todo mundo, né? Então, sim, nem todo mundo atinge, né? Isso. A gente tem um caso aqui, se não me engano, é a Suelen. Isso, a que Suelen, foi aluna, lembro. né? Filha da Sueli, que é aluna ainda, não sei se fica. Aliás, fica eternamente aluno do professor Messias, né? Ela já competiu a nível estadual, nível nacional, né? Sim, a Suelen, ela... No Fluminense, se não me engano. No Fluminense. É isso? A Suelen, ela é minha contemporânea, né? Ela era um pouco bem mais nova do que eu, na verdade. E ela, desde 7, 8 anos, ela despontava. Porque ela tinha uma característica interessante, ela era canhota. Então ela fazia os golpes todos para a esquerda. As pessoas estavam acostumadas a fazer para a direita. Pegava de surpresa. Pegava todo mundo de surpresa e ganhava. Mas não só por isso, ela era realmente muito boa. Claro. E aí ela foi tendo Mas destaque. ela aproveitava essa característica para a seu favor, né? A favor dela. E ela foi tendo destaque, né? Foi contratada pelo Fluminense, né? Estudou no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, ela está concluindo, ou já concluiu agora a faculdade. Ela estava trabalhando aqui no Parque Mambucaba também. E voltou para terminar os estudos. Ela chegou a ser naturalizada pelo Líbano, lutou campeonato mundial sub-21 e sênior pelo Líbano. Bacana. Então um destaque assim enorme aqui da nossa região, né? Alguns alunos meus eram alunos dela também, são crianças excelentes também. Até mandar um abraço para a Suelen também, porque é sempre importante a gente ter professoras, né, para ser referência, né? Depois que esse ano, como aumentou bem a quantidade de alunos, eu chamei 2 alunos meus para ser monitores. Então, eu chamei um aluno, né, homem, e depois que eu chamei uma aluna mulher, mudou muito a característica da turma, porque as meninas se conectam muito com outras meninas. Sim, claro. Né? E hoje a gente tem uma característica assim de 65% de homens, né, na academia e 35% de mulheres. Então, tem um número muito alto de meninas praticando. O judô não é um esporte só para homens, para meninos. Então as meninas podem e devem praticar também, porque aumenta muito a confiança delas. Né? E eu até falei, poxa,
importante, Suelen, você estar aqui com a gente. Fico triste que você vai parar o seu trabalho com o judô agora, mas desejo boa sorte que você possa voltar, porque Claro. a gente ter professoras, né, atuando nesse meio sempre conecta bem, e é importante mesmo a gente ter uma referência como ela, porque ela é uma referência de alto rendimento, né, é mais uma coisa para somar. Então, tipo assim, eu quero judô lúdico, quero judô educacional, pô, vamos lá no Tio Hudson, eu quero judô formação de pessoas, alto rendimento, vamos lá no Tio Messias, vamos lá na Suelen, né? Cada professor tem uma característica diferente, né? Fortalece muito o judô dessa região, né? E isso aqui é uma coisa que a gente tem forte aqui em Angra, né? No Parque Mambucaba. Em outras cidades, às vezes, tem um professor só que tem uma característica. E essa única característica dele pode ser boa, né? Porque ajuda na formação, mas não atinge tantas pessoas assim como a gente gostaria. Então, a gente tem vários tipos de formação. Aquele pai que procura uma competição, que gosta de levar as crianças e tal, a gente sempre vai estar oferecendo essa oportunidade, né? Não como questão principal, mas como uma questão que vai ser importante para eles. Entender e ter essa referência, né? Eu tenho referência de que, assim, eu fui como apoio, na equipe de apoio, né? Logística. Eu levava o pessoal para o ginásio, eu buscava o pessoal no hotel, no Campeonato Mundial, mas não cheguei a lutar. Então não é a mesma experiência de quem entrou lá e lutou. E falou, pô, eu lutei, eu sei como é que é difícil, mas você pode tentar. Poxa, meu sensei foi lá, minha sensei foi lá e lutou, isso aí é muito legal, né? Vira uma inspiração, as pessoas copiam o que a gente faz. Isso foi no pré-olímpico de 2013? 2013 no Campeonato Mundial. Mundial. Foi no Rio de Janeiro, né? Eu trabalhei com a equipe. Que nós tivemos a Olimpíada em 14, né? 16. 16 no Brasil? 16, é. Tá. Também trabalhei em alguns treinamentos olímpicos, né? Que vieram os atletas do mundo todo. Isso. Né? Então, por exemplo, o Ted Riner, que é 11 vezes campeão mundial, ele teve nesse treinamento. Eu sou alto, eu tenho 1,92 m. O cara ele era maior do que um palmo para cima e um palmo para o lado. Mas é uma figura sensacional, incrível. O carisma dele, como as pessoas gostam dele. Ele vem sempre ao Brasil, porque ele gosta de treinar com os judocas brasileiros. Né? É diferente, né? As pessoas buscam uma referência. Técnicas diferentes, né? Técnica diferente, né? O judô brasileiro tem uma característica muito parecida com o judô japonês, por conta da imigração japonesa, né? A maior colônia japonesa fora do Japão é no Brasil. Isso influencia muito o nosso nível técnico aqui, porque a gente tem muitas referências de professores japoneses, a qualidade técnica do que a gente faz aqui é muito boa, né? No judô brasileiro. Então, até o pessoal de fora gosta de vir para o Brasil, porque tem muita variedade de treinamento. Teve uma atleta portuguesa, que foi até medalhista olímpica aqui no Brasil, ela estava comentando comigo, eu gosto de vir para o Brasil porque lá em Portugal eu treino com 2, 3 pessoas, né, que tem um nível bom comigo. Aqui no Brasil tem todas as da seleção principal, tem mais um monte da seleção de base que são ótimas para treinar. Então os atletas aqui brasileiros, eles têm um destaque técnico muito bom. A gente sempre torce para ter um aluno que vai se destacar, porque todo mundo que pratica judô gosta de assistir competição, gosta de ver os eventos, torce pelos alunos, mas a gente também sabe que não são todos e aí a gente vai com calma para não passar o carro na frente do boi. Senão você atropela, né? Não pode. Tem alguma competição prevista agora para as suas academias, aí da sua, do professor Messias, do professor Solera? Esse ano a gente já foi na Copa Piraí, já foi na Copa Volta Redonda, teve a segunda Copa Solera. A gente deve ter mais 2 eventos ainda do 5º Núcleo de Judô, né, que é um braço da federação aqui na região do Vale do Paraíba. E deve ter ainda o Torneio de Integração do Professor Messias, que ele costuma fazer sempre em novembro. Então, aí, talvez mais 3 eventos esse ano ainda. Bacana. O professor Messias foi homenageado recentemente em São Paulo. Sim. Recebeu lá uma menção honrosa lá, enfim. Isso. Fiquei até de trazer ele aqui de novo para falar sobre isso. Ele falou, espera um pouquinho que ainda não concretizou, vou receber aquela... Depois ele vai vir aí. Encontro Nacional de Kodansha, né? Só para você ter uma noção, assim, a gente divide os judocas em 3 categorias de nível, né? São os dangais, que são pessoas sem grau, né? De faixa branca até marrom. São os yudanchas, que são as faixas pretas, né? De faixa preta 1º, 2º, 3º, 4º e 5º grau. E são os kodanshas, que são a alta graduação, né? Que são 6º, 7º, 8º, 9º e 10º grau, a elite, né? Então o professor Messias é 6º. Mas é elite no bom sentido aí, né? O professor Messias é 6º grau, né? E esse encontro é só para quem é do 6º grau para cima. Então, o 6º grau para cima usa uma faixa diferenciada, faixa vermelha e branca. Então, só essa galera que estava lá e ele foi lá representar aqui nossa cidade, sempre um orgulho tá vendo ele lá. Exatamente. Putz, meu amigo, a gente ficaria aqui até amanhã cedo batendo esse papo, mas a gente tem horário, você também tem as suas atividades.
te agradecer o carinho de você ter aceitado o nosso convite. Obrigado, e os microfones Rogério. vão estar sempre abertos. Passa de novo suas redes sociais, como é que funciona, como é que te acha. Sim, eu tô no Instagram, né? É o @sensei_hudson, né? Tá Hudson Prado lá, professor de judô, né? Queria agradecer mais uma vez aí pelo espaço. Sempre importante estar recebendo esse espaço aqui da mídia local, porque a gente sempre tenta divulgar o nosso trabalho da melhor forma possível, né? Sim. E a Rádio Rota do Sol é uma referência aqui no Parque Mambucaba já há 25 anos. E um prazer para mim estar aqui hoje. Obrigado. Mesa Redonda com Aécio Ribeiro, Patrícia Costa e Rogério Carvalho.